Fala pessoal, beleza? Cara, hoje eu vou falar sobre percepção de tempo. Com as redes sociais, internet, hoje a gente perdeu um pouco mais essa referência de percepção de tempo. Antigamente a gente faziam planos, né, de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. Curto prazo era praticamente a mesma semana, era a semana que vem, era mais ou menos em torno de 2 semanas, até mesmo dentro do mês a gente poderia colocar uma trajetória de curto prazo, 2 meses, assim. Médio prazo seria coisa assim de 2 anos, 3 anos, 5 anos seria um médio prazo. E longo prazo, coisa de 20, 30 anos para frente. Né? Mais ou menos a gente colocava aí 2, 3 meses, 1 ano, dois, médio prazo e 10, 15 anos para frente. E essa percepção foi totalmente alterada com as redes sociais e também com a internet, porque como a gente clica em alguma coisa, a gente clica em alguma coisa e logo já vem a resposta, a gente faz qualquer pergunta, que antigamente seria uma pergunta que você teria que ir até a biblioteca, ir até algum lugar, ou então até esperar a aula do dia seguinte para perguntar para o professor. Né? Então, quando você tinha uma dúvida antigamente, você tinha que ir em algum lugar procurar essa resposta, geralmente livros. Você não vai conseguir achar a resposta que você está, né, a dúvida que você está tendo, você vai conseguir achar essa resposta assim, de um dia para o outro. Às vezes você tem que ir 2, 3, 4 vezes na biblioteca, ou então perguntar para o professor certo, porque não é qualquer professor que sabe a resposta, dependendo da área, do que for, se for biologia, matemática, português. Então, antigamente, o curto prazo, né, essa dúvida que você tinha de curto prazo, às vezes demorava 2 dias, 3 dias para ser sanada. Às vezes os seus pais, né, sua mãe, seu pai, sua avó, pessoas, irmão que está na sua casa não sabe a resposta, nem os seus amigos. Então você tinha que esperar aquela dúvida de curto prazo, uma dúvida simples às vezes de curto prazo, demorava às vezes 3 dias para ser respondidas. Hoje em dia a dúvida de curto prazo são em minutos. Né? Você vai no Google, bota lá a sua dúvida e a sua dúvida é respondida. Então, ela acaba que você teve um achatamento, né, de todas as outras, todos os outros campos, né, que você tinha de médio longo prazo, eles foram encurtados por conta dessa facilidade da internet nos trouxe, né, que esse encurtamento do tempo. Então, hoje em dia, meu filho mesmo, com 4 anos, ele estava, como eu falei no outros vídeos, no ano passado ele já estava conversando com a inteligência artificial, perguntando sobre as estrelas, os planetas. Ele tem 4 anos, ele não tem aula disso de ciências na creche. Né? Então, essa dúvida que ele tinha, né, vamos dizer assim, uma criança de 4 anos, vamos dizer assim, 2 décadas atrás, ela teria que perguntar para os pais sobre essa dúvida que ele tinha sobre os planetas, alguma coisa. Ou então ela tinha que esperar ficar com essa dúvida, se os pais não responderem, né, a dúvida dele satisfatoriamente, ele tinha que aguardar, segurar essa dúvida até uma aula de ciências, né? Sei lá quantos anos isso vai demorar. E provavelmente ele vai esquecer, né? E vai ficar com essa dúvida, talvez um momento mais para frente, lá a longo prazo, lá no futuro, ele vai reaver essa dúvida. Mas veja, a pessoa, antigamente, ela ficava com uma dúvida, com ela tinha que remoer essa dúvida, pensar um pouco mais, formatar ela de uma maneira que formasse né, um questionamento para perguntar para outras pessoas as pessoas conseguirem responder ela, né, mais ou menos para ela sanar a dúvida dela. Hoje em dia você tem nesse mesmo formato, você tem várias formas de responder no Google e provavelmente alguém já fez essa questão, essa dúvida, já perguntou pro Google, né, ou para inteligência artificial hoje em dia. Então ela já foi respondida e já está lá, né, com várias, totalmente explicada. Hoje não, foi ontem. Ontem eu tenho aqui o mapa da América do Sul, como você pode ver, que eu tô planejando uma viagem pela América do Sul, né, provavelmente a Argentina. E eu fiquei eu postei aqui, eu acho que foi a primeira foto que eu postei aqui foi do Chuí. Eu vou até mostrar aqui aonde fica o Chuí,
porque é o extremo sul do Brasil. E eu fiquei com uma dúvida se sempre ficou na mente, quando eu era estudante, do Oiapoque ao Chuí. Né? O Oiapoque era a região mais ao norte do Brasil e o Chuí mais ao sul. Mas não, depois eu fui ver, o Oiapoque não é o extremo norte. Como a gente pode ver aqui, o Chuí é a cidade mais ao sul. É a cidade aqui, mais ao sul do Brasil. Já no norte, não é. Deixa eu tentar ver aqui. Cadê o Oiapoque? O Oiapoque é aqui, ó. Ó o Oiapoque aqui. Aqui não é a cidade mais ao norte do Brasil. Existe outra cidade também, mais ao norte. Que é essa. Eu acho que é essa cidade aqui, perto de. Aqui, ó. Pacaraíma. Mais ou menos ali perto do Monte Roraima. Né? Que é, se a gente for comparar aqui, ó. O Oiapoque tá aqui. E essa aqui é a cidade mais acima. Só que eu acho que tem mais uma cidade mais acima, só que ela não aparece aqui no mapa. Tá que esse mapa também é um mapa antigo. Esse mapa aqui, meu Deus, sei lá quantos anos tem esse mapa. Aqui, ó, tá dizendo aqui, esse mapa aqui é um mapa político, edição 2010, né? Então, você vê uma dúvida que eu tinha, né? Provavelmente você não tem essa dúvida, mas uma dúvida que eu tinha, um questionamento, que era qual era a cidade mais ao norte do Brasil. Ela não tinha, esse mapa é de 2010, então não tinha, ele não estava ali, mas eu coloquei no Google hoje não, ontem, e me responderam uma outra coisa que eu imaginava, né? Então, hoje em dia, esse encurtamento dos prazos acaba fazendo com que a pessoa ela não tenha uma visão de plano a longo prazo. Porque como que se o curto prazo deixou de passar de uma semana, o curto prazo deixou de passar de um mês, 2 meses, para minutos, o médio prazo de um ano deve ter passado para 6 meses, é o médio prazo, e o longo prazo, que era 10, 20 anos, deve ter passado para um ano. Então, a pessoa que faz um planejamento de um ano para longo prazo, pô, como é que vai ser o futuro dela? Né? Já que ela está fazendo um planejamento de longo prazo de um ano, 2 anos, né? Que geralmente as pessoas faziam um planejamento de longo prazo de 20 anos, 30 anos. Então, essa percepção foi alterada, assim, muito alterada pelas redes sociais. E as pessoas, pelo que eu vejo, os jovens, né, a galera mais nova, ela não tem essa percepção de longo prazo e isso complica na hora dela projetar o futuro dela. Por exemplo, como eu falei, tô querendo fazer uma viagem aqui para a Argentina. É uma viagem de médio a longo prazo. Eu não vejo eu indo pelo menos ano que vem para a Argentina. Ainda não. Né? Eu tenho várias outras coisas para resolver antes de eu ir para a Argentina. Então, é um planejamento de médio a longo prazo. Pelo menos aí 3, 4 anos aí pela frente. Né? Eu imagino que em 3 anos eu possa já estar preparado para ir. Mas não é um planejamento que você coloca assim no papel, vamos agora, semana que vem. Não é assim. E eu acho que e isso acaba frustrando para quem não pensa com planejamento de médio e longo prazo, porque a pessoa ela acaba se frustrando. Como ela não tem esse planejamento de médio e longo prazo a partir assim. Parou aqui, ligaram aqui no meio da ligação do vídeo. Como a pessoa não tem um planejamento desse de 3, 4 anos para frente, ela fica. Quando ela não consegue alcançar uma meta que seria para um planejamento de longo prazo, vamos dizer de 10 anos, 5 anos, 10 anos, 8 anos, ela não consegue realizar em um ano, ela fica frustrada. Porque a noção de planejamento dela está totalmente equivocado. Né? A internet, as redes sociais deturparam a parte de planejamento dela. Ela acha que um planejamento longo é de um ano. Entendeu? Então, o tempo aqui tá acabando, são só 10 minutos. Então, o que eu quero passar nesse vídeo cara, reveja o seu planejamento
de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é 1 mês, 2 meses, a gente é aceito como curto prazo. Médio prazo, a partir disso, até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, já eu considero como médio prazo. E longo prazo, 10 anos, 15,